Olá, neste vídeo vamos falar um pouco sobre a defesa de mérito. Dá-se a defesa de mérito quando o réu ataca o fato jurídico que constitui o mérito da causa, o fato criminoso. Portanto, é quando o Poder Judiciário avalia se o réu é culpado ou inocente. Sendo assim, nas defesas substanciais ou defesas materiais, o réu não vai discutir os vícios do processo, mas atacar o próprio mérito arguído pelo autor, Ministério Público ou querelante. Desta forma, a defesa de mérito pode ser absolutória, desqualificatória e ou desclassificatória. As defesas de mérito são absolutórias quando absolvem o réu da acusação que consta na denúncia ou queixa e podem ser próprias ou impróprias. Como já sabemos, a absolutória própria não gera nenhum ônus para o réu, enquanto a absolutória imprópria pode prever uma medida de segurança, no caso dos doentes mentais. Para facilitar o nosso estudo, vamos tomar por base o artigo 386 do Código de Processo Penal, que elenca as hipóteses de absolvição pelo magistrado. São elas: primeiro, está provado a inexistência do fato. Essa hipótese ocorre todas as vezes que o juiz, depois da análise da prova produzida, constata que o fato narrado na inicial não existiu. Portanto, ele profere um juízo categórico de inexistência do fato. Segundo, não haver prova da existência do fato. Nessa segunda hipótese, a prova produzida não gera uma certeza da existência do fato. Pode ter acontecido ou não, mas no processo não existe prova suficiente para se afirmar categoricamente sua existência. Portanto, na dúvida, o réu deve ser absolvido. Terceiro, não constituiu o fato infração penal. Neste caso, o fato apresentado pela inicial pode até ter aparência de crime, mas não preenche os requisitos legais para ser considerado crime: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Um exemplo é o caso de furto de uso, ou também a hipótese do princípio da insignificância, que possui tipicidade formal, mas não possui tipicidade material. Portanto, não pode ser considerado crime. Quarto, está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Nessa hipótese, se estabelece um juízo categórico, pois pela prova produzida, o juiz pode afirmar sem sombra de dúvidas que o fato pode ter existido, mas o réu não concorreu para a sua realização, portanto é inocente. Quinto, não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Nessa hipótese é distinta da anterior, pois não gera juízo categórico. A dúvida prevalece. Portanto, essa dúvida favorece ao réu. Nesse caso, a prova não consegue esclarecer se o acusado realmente participou da infração penal. Sexto, se existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Artigos 20, 21, 22, 23, 26 e parágrafo 1º do artigo 28, todos do Código Penal. Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Essa hipótese de tese absolutória ocorre nos seguintes casos: 1. Erro de tipo, artigo 20 do Código Penal. 2. Erro sobre a ilicitude do fato, artigo 21 do Código Penal. 3. Coação irresistível e obediência hierárquica, artigo 22. 4. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito, artigo 23 do Código Penal. 5. Quando o réu foi inimputável e era, ao tempo do crime, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, artigo 26. 6. Quando o réu, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, não era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, artigo 28, parágrafo 1º. E, por fim, a última hipótese é não existir prova suficiente para a condenação. Nesse caso, se configura o princípio do indúbio pro réu, já que a prova não foi capaz de dissipar a dúvida processual, devendo, portanto, favorecer ao réu. Esta hipótese é uma das mais importantes, pois seu alcance é amplo, permitindo à defesa questionar toda a prova produzida e fazer ilações no sentido de demonstrar que o que foi produzido em termos de prova é insuficiente para uma condenação penal. Cuidado, o princípio do indúbio pro réu só deve ser aplicado por ocasião da sentença final, pois durante todo o decorrer do processo, o princípio que rege é o indúbio pro sociedade. É importante também lembrar que todas as teses absolutórias que produzem juízo categórico fazem coisa julgada nocível, como também as excludentes de ilicitude reais, pois neste caso o sujeito age de acordo com a lei.
Bem, pessoal, são essas as principais considerações acerca da defesa de mérito. Espero ter ajudado. Até mais!